vamos iniciar a nossa gravação. Vamos fazer essa daqui, que eu me embananei toda. Eu vou fazer a 15 e depois a 16, tá? Seja f uma função contínua, para que f se estenda continuamente a uma função φ, é necessário o suficiente que exista o limite de f de x. Primeiro, seja se f é uma função de x em R contínuo em x, certo? Para que exista uma função φ de x barra em R contínua, tal que φ restrito a x é o nosso f, se e somente se tem que existir o limite de f de x quando x tende a A, tal que A pertence a x', tá? Gente, eu vou provar a volta, que é mais complicadinho, e depois eu vou provar ainda. Olha só. Toda vez que o A pertencente a x', se existe o limite de f de x quando x tende a A, eu vou poder definir uma função φ do fecho de x em R, que restrita a x é f, e eu tenho que provar que φ é contínua. Então, olha só. Então, a gente vai defina o limite de f de x quando x tende a A de φ de A, tal que A pertence a x', tá? Vamos lá. E quem é φ para quem está em x? E φ restrito a x é igual a f. Então, como eu tenho x barra é x união a x', né? Eu tenho quem é φ restrito a x', φ restrito a x', se é o limite de f para todo A pertencente a x', existe o limite. Esse limite aqui eu chamo de φ de A. Para todo A pertencente a x', existe o limite. E o cara que não está em x' e está em x, φ restrito a x é f de x. Coincide, a gente diz que φ, ela está se estendendo. Eu vou provar que φ é contínua. Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar o seguinte. Tenho que provar que dado epsilon maior que zero e x0 pertence a x barra, porque o nosso φ está de x barra até R, né? Se y pertence a x barra e y menos x é menor que delta, tá certo? E aí eu vou ter que φ de y menos φ de x é menor que epsilon, tá certo? Beleza. Só que o seguinte, nós sabemos que existe o limite de f de x. Olha só, eu vou pegar aqui x0 pertencente a x', né? Vou pegar primeiro x0 pertencente a x'. Sabemos que existe limite de f de x quando x tende a x0, que é igual a φ de x0, se x0 pertence a x', tá? Vamos lá. A
gente sabe que existe esse limite, né? Então, o que que a gente tem aqui? Dado epsilon sobre 2 maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que se x pertence a x e a distância de x até x0 for menor que delta, o meu f de x vai se aproximar, vai ter uma distância de f de x0 menor que epsilon sobre 2. Vocês vão entender por que eu estou pegando esse epsilon sobre 2 aqui, beleza? Aí, olha só, gente, preste atenção. Eu quero provar que φ é contínua. Como é que a gente prova? Uma coisa que a gente prova é o seguinte. Φ de x barra em R é contínua se somente C para toda, né, sequência YN contida em x barra, tal que YN converge para x0, que pertence a x barra, se implicar que φ de YN converge para φ de x0, ou seja, né, dado existe um N0, então a nossa φ é contínua. Então eu vou usar isso daqui, eu vou usar essa identidade aqui. Ser contínua em x barra, que significa para toda sequência, se para toda sequência YN convergindo a x0, φ de YN convergir, φ é contínua, porque a prova disso é que se não for contínua num ponto, então a gente pode definir uma sequência que converge para x0 e a sua imagem não vai para φ de x0, aí chega uma negação. Olha a sacada da coisa. Vocês estão vendo aqui que do limite já existe o limite de f de x quando x tende a x0, quer dizer, aqui existe o limite, da existência do limite eu defini a φ, agora eu quero provar que a φ é contínua. Vocês estão vendo que desse limite aqui, dado epsilon sobre 2, eu consegui gerar um delta maior que zero, né? Esse delta aqui. Esse delta aqui. Mas olha só que interessante, eu vou pegar esse delta aqui, ó. Então, eu vou pegar um YN convergindo a Y0 e vou provar que φ de XN vai convergir a φ de X0. Então, como YN está convergindo a X0 em X barra, dado esse epsilon aqui, que a gente pegou aqui atrás, dado o epsilon maior que zero anterior, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que se N for maior ou igual que N0, aí eu vou ter que essa minha sequência, que YN que está em X barra, vai se aproximar de X0 a uma distância menor que 10. Tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte, crianças. N maior ou igual que N0. Fixe um N maior ou igual que N0. Você fixa um N. Então, fixando N, então dado YN tal que N é fixo, tá? O YN está onde? Em X barra, né? Aqui, ó, tá em X barra. Como YN tal que N é fixo, pertence a X barra, o que eu vou ter? Existe um WL, entendeu? Tal que L pertencente aos naturais, que está contido em X. Interessante que quando eu falo assim, o X está incluído em X barra, a minha sequência pode ser a própria sequência constante, tá? Existe um WL, tá? Que eu estou generalizando, né? Com L pertencente aos naturais contido em X, tal que WL converge para YN. Então, WL converge para YN. Aí eu vou ter que, isso daqui esse cara tá fixo, tá, gente? Tá fixo, eu fixei o natural. Fixei o natural. Então, WL tá indo para YN. Se eu
pego WL menos x0, ele vai convergir para YN menos x0. E eu sei que o módulo é uma função contínua, então eu sei que o módulo de WL menos x0 vai convergir para módulo de YN menos x0. Tá? Ah, então eu fixei o N, e com esse N fixo, esse limite aqui é menor que delta. Com esse N fixo, esse limite é menor que delta. Se essa sequência está indo para essa, então existe tá? Existe, olha, existe um L1 pertencente aos naturais, tal que se L for maior ou igual que L1, WL menos x0 é menor que delta. Só que interessante aqui, o que eu tenho aqui? Olha que interessante, gente, olha que interessante, olha que interessante. Mas peraí, WL pertence a X, e por hipótese, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Se eu quero um cara que está em X, cuja distância x0 é menor que delta, o F desse cara menos φ, da onde você está se aproximando, é menor que Y sobre 2. Peraí. Opa, modo de WL menos x0 é menor que menos x0 pertence a x'. Isso daqui está em X, então por hipótese, F de WL menos φ de x0 é menor que Y sobre 2. Certo? Só que olha que interessante. O WL está indo para YN, YN pertence a X', não é isso? Olha que interessante, gente. Agora vamos lá, note que WL está contido em X, tal que WL está se aproximando de YN. O N está fixo, né? Tal que YN pertence a X'. Então, por hipótese, existe o limite de F de WL, quando WL se aproxima de YN, que é o φ de YN. Isso daqui é a maneira que a gente definiu φ. Entendeu? Então, quando eu faço L tender a infinito, o φ de WL vai para φ de YN. Então isso significa dizer o seguinte, quando L tende a infinito, F de WL se aproxima de φ de YN, tá? Então, obviamente, F de WL menos φ de x0 vai se aproximar de φ de WN menos φ de x0. E usando o fato que a distância é uma função contínua, caraca, quando ele tende a infinito. Então, isso daqui se aproxima disso. Então, tomando o limite aqui, quando L tende a infinito, isso daqui, essa expressão toda, vai se aproximar dessa.
Então, tomando o limite quando L tende a infinito, tomando o limite quando L tende a infinito, aqui, ó, o limite quando L tende a infinito de f de WL menos φ de x0, que é menor que epsilon sobre 2, quando eu tomo o limite, se isso daqui é menor que epsilon sobre 2, o limite, se isso daqui é menor que epsilon sobre 2, tomando o limite, vai ser menor ou igual. Mas isso daqui se aproxima disso daqui. Então, eu vou ter que isso daqui é igual a φ de yn menos φ de x0 é menor ou igual que epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente conseguiu provar que φ é contínuo, ó. Porque o que a gente conseguiu provar? Que se xn tende a x0, φ de xn tende a φ de x0. Ou seja, dado epsilon, isso aqui, ó, φ de xn menos φ de x0 é menor que epsilon para todo n maior ou igual que n0, né? Você fixa qualquer n maior ou igual que n0, aí você faz o limite e você chega aqui, a isso daqui. Então, a gente tem o seguinte, ó, é meio complicadinho mesmo. Que se xn tende a x0, dado epsilon, existe um n0, tá? Se n for maior ou igual que n0, φ de xn menos φ de x0 é menor que epsilon. Então, conclusão. Análise é uma análise, né, gente? Por isso que o nome diz que é uma análise. Vamos amar a análise, gente. Nos ensina a pensar logicamente. E conclusão. Se x0 pertence a x barra e y' contido em x barra é tal que yn converge para x0, aí eu tenho que φ de yn converge para φ de x0, ou seja, dado epsilon, existe um n0, tá? Que se n for maior que n0, φ de xn converge sempre que yn convergir para x0, né? Porque sempre que yn converge para x0, isso me garante que existe uma sequência de x que converge para x0. Aí eu uso o fato que f possui limite, fixo um n maior ou igual que n0, faço esse fato que o f possui limite, né? E tomo o limite para L mais infinito. Então, para cada n maior ou igual que n0, eu vou ter que φ de xn menos φ de x0 é menor que epsilon, tá? Então, dado epsilon, existe o n0, tal que se n for maior que n0, φ de xn converge para φ de x0. Isso implica que φ de x barra em R é contínua. Tá, gente? A ida é mais fácil do que eu fiz agora. Vamos vomitar primeiro, né? Para depois a gente limpar a boca. Então, se f, né? Se existe, ó, seja f uma função de x e r contínua, tá? Se existe φ de x barra em R contínua, tal que φ restrito a x é f, então a gente vai provar que para todo A pertencente a x' existe o limite
de f de x quando x tende a A. Gente, olha só. Se A pertence a x', ele está contido em x barra. Então, o A é ponto de acumulação de elementos de x, né? Então, existe xn contido em x, tal, n pertencente às naturais, né? Tal que xn converge para A. Mas, olha só, o xn está contido em x que está contido em x barra. Como a minha função φ é contínua, o que eu tenho aqui? Φ de xn converge para φ de A. Isso está em x barra, isso está em x barra, pois φ é contínua. Porém, φ restrito a x é f. Quer dizer, o φ vai coincidir com f em todos os elementos de x. Em todos os elementos de x, φ coincidirá com f. Ou significa dizer, xn está em x. Então, φ de xn é f de xn. Tá? Então, eu vou ter o que? Logo, f de xn converge para f de A. Conclusão. Para todo A pertencente a x', né? Tal que xn contido em x é tal que xn converge para A, existe o limite de f de xn quando n tende a infinito, que é φ de A. Então, se para toda sequência xn tendendo a A, existe o limite de f de xn, então, logo, para todo A pertencente a x', existe o limite de f de x quando x tende a A. Tá? Ida e volta, foi bem complicadinho, mas a gente sobrevivemos, fofinhos. Lá, né? Madrugada aqui linda e maravilhosa e eu aqui fazendo esse vídeo pra vocês, porque vocês são maravilhosos. São meus pupilos, entendeu? Pupilinhos da mamãe. Vamos lá, fofurinhas, mais um. Vamos lá. Olha só. Vamos para o 16, né? Dado uma função f de x em R, suponha que para cada epsilon se possa obter uma função g contínua, né? De x em R, tal que f de x é menor que g, f de x menos g de x é menor que epsilon, qualquer que seja x. Então, f é contínuo. Interessante, né? Se g está próximo de f e g é contínuo, então f é contínua. Então, vamos provar isso daqui. Isso daqui é fácil, só planejamento mesmo de desigualdade triangular, tá? Então, vamos provar isso daqui. Amanhã à noite eu vou ver como a mamãe vai fazer essa prova. Seja f de x e R, se para todo epsilon maior que zero existe uma função g de x em R contínua, tal que módulo de f de x menos g de x é menor que epsilon,
para todo x pertencente a x, então a nossa tese, vamos provar que f é contínua em x, tá? Gente, eu falei com vocês, vamos escrever o que a gente quer provar. Então, vamos lá, demonstração. Então, vamos lá, dado qualquer x0 arbitrário, x0 pertencente a x arbitrário, o que a gente quer provar? Queremos mostrar, mas aqui não é difícil não, queremos mostrar que para todo epsilon maior que zero, tem que existir um delta maior que zero, tal que se x pertence a x e a distância de x até x0 é menor que delta, a nossa, né, o f de x menos f de x0 é menor que epsilon. Só que, gente, a gente tem que usar alguma coisa que linke, que use o fato que g é uma função contínua. E além de g ser contínua, né, além disso, para todo epsilon, existe uma g contínua aqui, a distância entre f e g é menor que epsilon. Aí, o que a gente vai fazer? Preste atenção aqui numa coisa. Eu vou escrever f de x menos f de xg, aquele truque matemático, né, que consiste em nós colocarmos termos e extrairmos termos, né? Eu posso representar f de x menos f de x0 desse jeito aqui, ó. Não mudei nada, por quê? Eu acrescentei o g e tirei esse g. Eu acrescentei o g de x0 e tirei esse g de x0. Então, não mudei nada. Interessante que se eu provar, usar a desigualdade triangular, o módulo disso daqui é menor ou igual que a soma do módulo desse primeiro termo, mais esse daqui, mais esse daqui. Tá vendo que demonstrar um exercício de análise é um planejamento, entendeu? Se eu provar que cada um desses termos é menor que epsilon sobre 3, eu vou conseguir provar que a distância de f de x até f de x0 é menor que epsilon. Caramba, então vamos começar, né, gente? Olha só, primeira hipótese, para todo epsilon existe um g tal que a distância de uma função g contínua, que a distância de f até g é menor que epsilon. Não é para todo epsilon? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou pegar dado esse epsilon, eu quero provar a continuidade de f, mas eu não vou pegar esse epsilon, eu vou pegar o epsilon sobre 3. Porque se eu pegar o epsilon sobre 3, vai tudo se encaixar. Entendeu? Então, dado epsilon sobre 3, dado epsilon sobre 3, né? Olha só, desse epsilon aqui, de epsilon maior que zero, ó, vamos fazer melhor, peraí. De epsilon maior que zero, bonitinho, né? Tome epsilon sobre 3 maior que zero. Por hipótese, existe uma função g de x em R, olha o detalhe, contínua, tal que a distância de f de x menos g, não é para todo? Então vai ser menor que esse epsilon sobre 3. Não é para todo epsilon? Desse epsilon toma epsilon sobre 3, que é um real. G é contínua, e G é contínua também, tá? Então, f de x menos g de x é menor que epsilon sobre 3. Agora, vamos aqui para módulo de g de x menos g de x0. G é contínuo em x, gente.
Então, dado epsilon sobre 3, vai existir um delta maior que zero, tal que se x menos x0 for menor que delta, g de x, menos g de x0 é menor que epsilon sobre 3. Olha que bonitinho. Continuidade do g. Opa! Aqui. Como? Isso daqui, ó, existe o g que isso daqui vale para todo x, em x. Né? Por hipótese, existe um g tal que a distância de f de x menos g de x é menor que epsilon sobre 3, que vale para todo x em x. Como f de x menos g de x é menor que epsilon sobre 3? Para todo x pertencente a x, tome x igual a x0. Tome x igual a x0. E aí, o que eu vou ter? Aí, eu vou ter que f de x0 menos g de x0 é menor que epsilon sobre 3. Então, vamos usar a desigualdade triangular. Olha que legal. Pela desigualdade triangular, segue aqui f de x menos f de x0 é menor ou igual que f de x menos g mais o módulo de g de x menos f de x, não, g de x menos g de x0, desculpa. Mamãe já está querendo se embananar aqui. G de x menos g de x0 mais módulo de g de x0 menos f de x0. O que eu tenho? Isso é menor que epsilon sobre 3, porque dado epsilon sobre 3, ó, existe um g tal que a diferença é menor que epsilon sobre 3 para todo x. Então, isso é menor que epsilon sobre 3 mais. Como o g é contínuo, existe um delta, tal que se x menos x0 é menor que delta, isso é menor que epsilon sobre 3. E como f de x menos g de x, que é o módulo de g menos f, é menor que epsilon sobre 3 para todo x, vai valer para esse cara aqui também. Epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3 vai dar meu epsilon. Então, vamos lá, vamos ler para todo epsilon. Então, vamos ler aqui. Vamos ler. Para todo epsilon, existe um delta. Esse delta veio da continuidade do meu g. Olha que legal, tá? Existe um delta, tal que se x menos x0 é menor que delta, aí no finalzinho, né, meus amores, f de x é menor ou igual, no máximo ela vai chegar a essa expressão aqui que é menor que epsilon. Então, f de x menos f de x0 é menor que epsilon, tá? Então, eu provei que esse g é contínua, né? Então, f é contínua. Vamos ver aqui. Daqui, essa daqui. A 15 e a 16 eu fiz, tá vendo? A 17 é exercício, gente, vocês vão fazer. Que delícia! Vamos fazer a 12, né? Olha só. Prove que se xn é lipschiziana no intervalo limitado,
mas não é uniformemente contínua em um intervalo ilimitado. Tá? Um intervalo ilimitado. Vamos lá. Ela é lipschizana no intervalo limitado e não é uniforme. Então, o que é ser lipschiziana, né? Primeiro, vamos lá. No intervalo F de I em R é lipschiziana. Ai, gente, não sei escrever esse negócio não. Se existe um M maior que zero, uma constante pertencente aos reais, tal que se x e y pertence a I, f de x menos f de y, o módulo, né, da distância é menor ou igual que m vezes x menos y. Considere um intervalo limitado, então vamos dizer que então se é limitado, vamos provar que ela é lipschiziana, né? Se é limitado, existe, sei lá, um M1 maior que zero, tal que para todo x pertencente a I, módulo de x é menor ou igual que M1, beleza? Aí a gente vai nessa igualdade aqui, gente, isso aqui vai matar o problema. A função f de x é x elevado a n, isso daqui não é difícil não. Existe, gente, eu quero provar o quê? Que f de x menos f de y é igual a mx menos y, ou seja, eu quero provar que xn menos yn, o módulo, é menor ou igual que m vezes x menos y. Gente, existe uma fatoração, não sei se vocês se recordam, que é o seguinte, eu posso expressar xn menos yn como o produto dessas duas aqui, ó. Polinômios de duas variáveis, é x menos y vezes, devo botar aqui, peraí, x menos y vezes, não, vou diminuir isso daqui para provar legal para vocês, peraí. Vou botar assim, xn menos yn é x menos y vezes, ai caramba, vezes x n menos 1 mais x n menos 2 vezes y mais x n menos 3 vezes y2 mais x n menos 4 vezes y3 até o último cara que é yn menos 1, tá? Pode fatorar xn menos yn, entendeu? E note aqui, gente, cada termo aqui do meio, todos os termos aqui, né? Veja bem, o y, ele é elevado a 1. Quando somos expoentes aqui dá n menos 1, n menos 1, n menos 1, n menos 1, tá? Então, se para todo x e y pertencente a I, módulo de x e módulo de y é menor ou igual que n1, porque eu estou no intervalo limitado, então eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. X, n menos 1 é menor ou igual que n1, n menos 1, elevado a n menos 1. Monotonicidade, né, do produto. X, n menos 2 vezes y1 é menor ou igual que n1, n menos 2 vezes n1, que é n1, n menos 1. Ou seja, todos o módulo vai ser menor ou igual que a soma dos módulos. Então, toda essa expressão aqui vai ser menor ou igual que n1, n menos 1. Mas ele é somado quantas vezes aqui?
Por exemplo, 1, 2, até o 0 aqui. N vezes. Certo? É N vezes. 1, 2 até N, xn menos N. 1, 2, até tem N termos aqui. Tem N termos aqui. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que módulo dxn menos yn é menor ou igual que módulo de x menos y vezes o módulo de n vezes n1 elevado a n menos 1. Isso daqui é uma constante, né? Porque o n é fixo, o n é fixo. Então, chame n de n vezes n1, n menos 1. Aí eu vou ter que f de x menos o módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que n, x menos y. Só lembrando, né, gente, toda função lipschitziana é uniformemente contínua, hein? Por que é uniformemente contínua? Por que essa função é uniformemente contínua, gente? No intervalo limitado, a gente sabe, né? Essa função é lipschitziana, toda função contínua no intervalo limitado. No compacto, né, é uniformemente contínua, mas ela sendo lipschitziana, não precisa ser compacto, né? Se a função satisfaz isso, ela é uniforme. Então, a função f, só relembrando aí, tá? F só é uniformemente contínua. Mente contínua, né? É uniformemente contínua num intervalo fechado. Por quê? E realmente é isso que é para provar no exercício. Aqui, ó. É lipschitziana no intervalo limitado, que por sua vez é uniformemente contínua, mas não é uniformemente contínua no intervalo ilimitado. Então, é uniformemente contínua porque o quê? O que é ser uniformemente contínua mesmo, gente? O que é ser uniformemente contínua? Para todo epsilon, tem que existir um delta que independe de qualquer x e y, tal que se x menos y for menor que delta, f de x menos f de y é menor que epsilon. Mas se acontecer isso daqui, gente, ela já é uniformemente contínua, porque dado epsilon, olha só que legal, dado epsilon maior que zero, tome delta igual a epsilon sobre m, tá? Olha que legal. E se x menos y for menor que delta, que é menor que epsilon sobre m, aí eu vou ter que m, x menos y, vai ser menor que, multiplicando aqui por m, ó, mas como f de x, o módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que m, tá?
então ela é uniformemente contínua, ou seja, dado epsilon, existe um delta, epsilon sobre n, tal que se x, a distância de x até y for menor que delta, que é epsilon sobre m, f de x menos f de y é menor que epsilon, tá? Toda a função lipschitziana é uniformemente contínua, hein, gente? Tá? Aí ele fala o seguinte, no intervalo ilimitado, ela não é uniformemente contínua. Por que ela não é uniformemente contínua? E eu vou fazer depois a 13 também, tá? Aproveitar e faço logo a 13. Por que ela não... Porque se eu pego em um intervalo ilimitado, se eu tomo, por exemplo, xn, n mais 1 sobre n e yn. N, né? Que é um intervalo ilimitado, vai existir um natural, né? Se você pega um N1 maior que zero, vai existir um natural maior que esse cara. Eu tenho que xn menos yn, que é n, mais 1 sobre n menos n, é 1 sobre n, tende a zero, tá? E f de xn, aí vocês façam os cálculos aí, tá? Que é n mais 1 sobre n elevado a n, menos n elevado a n, não vai convergir para zero, tá, gente? Não vai convergir. Então, ela não é uniformemente contínua. No intervalo limitado é, mas no ilimitado não é. Porque ser uniformemente contínuo é o seguinte, para todo epsilon tem que existir um delta, tal que se x menos y é menor que delta, f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, o que vai acontecer? Para todo epsilon existe um delta n, tal que se x menos yn convergir para menor que delta n, f de xn menos f de yn tem que ser menor que delta n. Então, ser uniformemente contínua leva sequências de Cauchy em sequências de Cauchy, sequências convergentes e sequências convergentes, entendeu? Tá certo? Então, xn menos yn vai para zero, tá? O f de xn menos o f de yn tem que ir para zero. Se não for, aí não é uniformemente contínuo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Olha essa daqui, gente. 13. Vamos a 13. Aí depois eu vou fazer a 10.
E amanhã eu faço mais outro vídeo. Vou fazendo vídeo curto, gente. Que também é muito extenso, né? As aulas e o exercício. Ah, o 43 é legal, hein? Olha só, presta atenção aqui. A função f de zero infinito em zero infinito raiz enésima de x não é lipschitziana no intervalo da forma 0a, embora seja uniformemente contínua. Por outro lado, f é lipschitziana com constante c n raiz enésima de a n menos 1 no intervalo a mais infinito. Conclua que ela é uniformemente contínua em a mais infinito. Então vamos lá, primeiro, vamos pegar aqui, que vai ser legal. Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu tenho f de x n é ímpar, né? Não faz sentido. Eu tenho f de x raiz enésima de x. Tá certo? Então, em 0a, vamos provar que em 0a, tal que a maior que 0, ela é uniformemente contínua. Porém, não é lipschitziana. Porém, não é lipschitziana. Tá, lipschitziana. Primeiro a gente vai botar isso. E em a mais infinito... Ah, não, ele está definindo a função... Pera, de zero infinito em zero infinito. Pera aí, ele está definindo essa função assim, não. Pera aí. Está definindo a função aqui, ó. Zero mais infinito, zero mais infinito. Em 0a ela é uniformemente contínua, não é lipschitziana. E em 0a infinito é lipschitziana, lipschitziana. Então, olha só, presta atenção, se ela é lipschitziana em A mais infinito, ela é uniformemente contínua em A mais infinito. Se ela é uniformemente contínua em 0a, então ela vai ser uniformemente contínua em todos os reais, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, por que ela é uniformemente contínua? A função f, primeiro, f de x, raiz enésima de x, ela é contínua. Ela é uma função contínua. Se f está definido em 0a, em R, toda função contínua no compacto é uniformemente contínua. Então, toda função contínua no compacto, em um compacto, todo intervalo fechado é compacto, porque ele é o que? Fechado e limitado. Em um compacto, ela é uniformemente contínua. Isso daí eu provei em aula. Mas vamos provar que ela não é lipschitziana. Olha só, o que a gente tem? F ela seria lipschitziana, ela seria lipschitziana, seria lips. Se existisse um n maior que 0, tal que f de x, módulo de f de x menos f de y, é menor ou igual que n, módulo de x menos y. Significa dizer o quê? Para todo, né? Para todo x
e y pertencente a 0A, tá, gente? Mas isso, gente, é equivalente a dizer que módulo de f de x menos f de y sobre módulo de x menos y é menor ou igual que m. Significa dizer o quê? Que essa expressão aqui, essa divisão, ela é limitada para todo x e y pertencente a 0A. Tá bom? Só que a gente vai usar uma coisa aqui. Vocês se lembram que eu falei que dados x e y pertencentes aos reais, o que eu tenho? Eu posso fazer essa fatoração aqui, ó. X menos y sobre vezes, vou fazer essa fatoração aqui. Xn menos 1 mais xn menos 2 vezes y mais xn menos 3 vezes y2 mais yn menos 1. Eu falei que a gente poderia fazer essa fatoração aqui. Mas é para todo x e y. Então para dado x e y, então tome um x raiz enésima de x. É qualquer x e y real e y raiz enésima de y. Substitui isso aqui, aqui. E esse real aqui. Então, raiz enésima de x elevado a n, eu vou ter que isso daqui, eu tenho que x menos y é igual a raiz enésima de x menos raiz enésima de y. Eu vou botar melhor na forma de potência, tá, gente? Isso daqui elevado a n menos 1 é x n menos 1 sobre n, mais x n menos 2 sobre n vezes y elevado a 1 sobre n, tá? Mais x n menos 3 sobre n vezes y 2n, mais pontinho, y n menos 1 sobre n, tá certo? Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora, se eu pego x tendendo a zero, filha, essa coisa vai explodir. Agora, o que eu vou fazer isso daqui, ó? Essa expressão aqui, ó, tome x e y diferentes de zero, ó. Para ser lipschitziana, para todo x, y em 0A tem que acontecer isso daqui. Essa função tem que ser limitada. Então, eu tomo x, y diferente de zero em 0A. Então, eu teria que ter o quê? Olha o meu f de x do lado de cá. Olha o meu f de y do lado de cá. Não, então eu teria que ter o quê? Então eu teria que ter módulo de f de x menos f de y sobre módulo de x menos y menor ou igual que m. Isso significa dizer, olha aqui, gente, olha aqui, eu teria que ter que, por essa igualdade aqui, o que eu tenho por essa igualdade? Eu tenho o seguinte, raiz enésima de x, que é f de x, menos raiz enésima de y, sobre módulo de x menos y é igual a 1 sobre, porque eu vou passar essa expressão para cá e inverter aqui. 1 sobre
módulo de x, 1 menos 1 sobre n, né? Mais x, eu vou botar assim, n menos 2, n vezes y, 1 sobre n, até y, n menos 1 sobre n. Gente, preste atenção aqui. Se x tende a 0, tá? E o y tende a 0, o x, n menos 1 sobre n vai tender a 0 também, gente. Aí não é mais um cara que tá, entendeu? N menos 1 sobre n vai tender a 0. Isso aqui vai tender a 0, isso daqui vai tender a 0, isso daqui vai tender a 0. E eles estão tendendo a 0 pela direita, tá? Tá todo mundo, porque eu tô pegando x e y maior que 0. E aí, essa expressão aqui vai tender a 0 pela direita. O inverso de algo que tende a 0 pela direita tende a mais infinito. Então, se x tende a 0 pela direita e y tende a 0 pela direita, eu vou ter que f de x menos f de y sobre x menos y vai tender a mais infinito. Não é limitado, uma coisa que vai para mais infinito não é limitada, pô. Então, f não é de elipse. Né? Não é de elipse. Mas em A mais infinito ela vai ser. Por quê, gente? Porque olha só, presta atenção aqui. Vamos pegar essa identidade aí. Vamos pegar essa identidade aqui. Tá? Agora, se eu defino f, vamos definir aqui, ó. Tá? Então, eu tenho dessa identidade aqui, vamos pegar essa identidadezinha aqui, ó. Como x menos y, né, é igual Rn de x menos Rn de y vezes x n menos 1n mais y x n menos 2n mais y 1 sobre n até x n menos 3n mais y 2 sobre n até y n menos 1n, tá? Agora, se o x for maior ou igual que a, e o y for maior ou igual que a, então olha só, olha que interessante. Se se o x e o y for maior ou igual que a, aí eu vou ter o quê? O a é maior que 0. Eu vou ter que a n menos 1 sobre n é menor ou igual que x n menos 1 sobre n, né? E a n menos 1 sobre n é menor ou igual que y n menos 1 sobre n, tá? Mas eu vou ter a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter aqui
Da mesma forma, eu vou ter que a n menos 2 sobre n é menor ou igual que x n menos 2 sobre n e a 1 sobre n é menor ou igual que y1 sobre n, porque y é maior ou igual que a e x é maior ou igual que a. Então, aqui multiplicando aqui, quando eu faço esse produtinho, eu vou ter que a n menos 1 sobre n, que eu repito a base, somos os expoentes, é menor ou igual que x n menos 2n vezes y1 sobre n. E aí eu posso fazer para cada terminho, entendeu? Cada terminho desse, tá? Então, cada terminho desse, então eu posso dizer o seguinte, que cada terminho desse daqui, desse que tá ali, é maior ou igual que a n menos 1 sobre n, tá? E eles são positivos e tudo. Aí o que eu tenho? Quando eu vou somar todos eles aqui, ó, quando eu somo esses caras aqui, cada um desses caras aqui é menor ou igual que a n menos 1 sobre n. Então, quando eu somo de um lado e de outro, eu vou ter o quê? Eu tenho n termos aqui, n termos, eu tenho aqui n a n menos 1 sobre n é menor ou igual que essa soma aqui toda. Vou chamar aqui de w, tá? Menor ou igual que w, tá? Que w é essa soma aqui, ó. Tá? W é positivo, então aí eu vou ter o seguinte. Como w é maior ou igual que n, a elevado a menos 1 sobre n, isso significa dizer que 1 sobre w é menor ou igual que 1 sobre n, a elevado a n menos 1 sobre n, tá? Então, chegamos ao resultado, isso daqui. O que eu tenho aí? Eu tenho que f de x menos f de y sobre x menos y é igual 1 sobre w, que é menor igual que 1 sobre n a elevado a n menos 1 dividido por n. Tá? Então, aí eu consigo provar, que eu vou chamar aqui de m, então eu vou ter que módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que 1n vezes a elevado a n menos 1 sobre n vezes módulo de x menos y. Então, isso daqui eu vou chamar de m, porque o n é fixo, isso daqui está tudo fixo. Então, a função f é de elipse em A mais infinito, ok? Então, ela é de elipse em A mais infinito. Então, ela é uniformemente contínua, ó, elipse. Então, isso implica que ela é uniformemente contínua em A mais infinito. E, obviamente, uniformemente contínua em 0A. Então, e 0A também é uniformemente contínua. Então, ela vai ser uniformemente contínua em toda a reta. Uniformemente contínua, tá? Então, ela vai ser uniformemente contínua em toda a reta. Então, isso implica que F será uniformemente contínua
contínua em zero mais infinito, tá? Beleza? Isso nós provamos. Deixa eu ver. Tá, é isso que nós provamos, né? Tá vendo a constante aqui, a constante C que eu vi com vocês? Que eu provei com vocês, tá? Gente, eu vou dar uma parada agora, mas amanhã eu mando outro vídeo. Então eu fiz essa questão. Eu fiz essa questão, fiz essa questão. 3 questões, né? Você vê que as questões são extensas, né, gente? Eu fiz a 12 também, né? E amanhã eu faço um outro vídeo, aí eu vou botar mais questões então, tá bom? No outro vídeo de amanhã. Vou dar uma paradinha, gente.